Graças a Deus, que Deus continue conosco, que Deus continue falando aos nossos corações. Romanos 1-3, no dia de hoje. Autor, Paulo, dessa carta. Claro que Paulo é o autor dessa carta. 57-58, depois de Cristo. Nós vamos ver que aqui existem indícios, na verdade, que nem Pedro, nem Paulo fundaram essa igreja. Talvez alguns dos convertidos de Paulo, talvez aqueles que estavam ali, os forasteiros romanos, que estavam no dia de Pentecostes, mas o importante é que o Espírito Santo fala profundamente aos nossos corações através da carta de Paulo aos romanos. Ele tinha um desejo muito grande de ministrar ali naquela igreja, e ele deseja, e ele ali vai estar coletando em Corinto ofertas para a igreja da Palestina, para os pobres da Palestina, e ele vai sair de Corinto e ele vai a Jerusalém. Só que lá, como nós vimos no dia de ontem, ele vai ser preso, não vai poder fazer como ele queria, ir para Roma, depois para a Espanha, mas ele vai ser conduzido a Roma, mesmo que como prisioneiro, e ali ele vai ficar, vai pregar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Paulo, na verdade, quando redigiu essa carta, a intenção dele era preparar o caminho, para visitar aqueles irmãos. Uma das cartas, porque geralmente as cartas de Paulo eram cartas formais, mas que você, ao ler, você entende, mas essa daqui foi a mais formal de todas as suas cartas, e ele ali vai falar sistematicamente acerca da doutrina da justificação através da fé. O tema está no livro aos Romanos, tema principal, a justiça de Deus, que podemos ver no capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então ele vai estar falando acerca da justificação através da fé. As outras doutrinas também fundamentais que nós vamos ver da fé, outras doutrinas fundamentais que nós vamos estar vendo, doutrinas cristãs, que ainda serão discutidas no decorrer da leitura do livro, na meditação deste livro, a revelação natural, como Deus se revela através da natureza, como diz aqui no capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém pode dizer que não tem conhecimento do bem e do mal, como deve agir fazendo o bem ou fazendo o mal. Também vamos ver a universalidade do pecado. Ele vai estar falando no capítulo 3, nós vamos ver, você já leu, vai estar lendo de 9 a 20, deixando aqui 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Aqui o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, não é, que todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então ninguém fica indesculpável diante de Deus, ninguém, na verdade, busca a Deus sem ter o conhecimento da verdade, sem ter o conhecimento de Jesus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Infelizmente, não é o homem sem Deus, é isso aqui. Como diz a palavra, como disse o apóstolo Paulo, todos são inúteis. Nós só vamos ter utilidade quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, reconhecemos as nossas falhas, nos convertemos dos nossos pecados, do mau caminho em que andávamos, e assim buscamos ao Senhor, como você fez, como eu fiz, como muitos estão fazendo e farão,
assim serão úteis para o reino de Deus, serão úteis diante de Deus. A justificação, né, que fala no versículo 24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não temos que pagar nada, tudo foi pago por Ele. Da propiciação, que aqui diz no versículo 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, tudo pela fé, mas a fé no seu sangue, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus, na verdade, esperando o momento certo, Jesus veio e manifestou a sua graça e através do seu sangue houve a propiciação pelo seu e pelo meu pecado. Nos demais capítulos vamos ver acerca da fé, no capítulo 4, vamos ver acerca do pecado original no capítulo 5, vamos ver, né, nos dias que vão se seguir a união com Cristo, capítulo 6, nós vamos ver a eleição e rejeição de Israel, capítulos de 9 a 11, os dons espirituais, capítulo 12, e o respeito às autoridades, capítulo 13. Muita coisa boa ainda para nós estarmos meditando. Fica com essa palavra agora. Confie que Deus está com você e que é Ele que muda todas as situações da sua e da minha vida, porque entregamos nossas vidas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aceitamos a propiciação do seu sangue através da nossa fé e por isso somos salvos, somos libertos. Vamos continuar orando por aqueles que ainda não são, para que também possam ser alcançados no nome de Jesus. Entregamos as nossas vidas, Senhor Deus, diariamente diante de Ti e Te agradecemos por essa nova oportunidade da meditação da Tua Palavra. Pedimos perdão para os nossos pecados e que o Senhor venha com Teu amor. Cubra, Senhor Deus, a multidão de pecados, ó Deus, multidões e multidões de pecados por este mundo afora, daqueles que ainda não se arrependeram, para que neste momento possam se arrepender dos seus maus caminhos e receber Jesus como Salvador. Supre as necessidades dos teus servos em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.